né, teu emocional, teu trabalho, antes de um jogo assim que ganhou esse caráter tão decisivo e ainda mais nessa tentativa de virar o jogo da Ponte Preta? Tem que ser o mais tranquilo possível, muito trabalho, né? Desde que acabou o jogo lá, eu venho assistindo, reassistindo, né, tanto o nosso jogo como principalmente os jogos deles com o Santos fora. Estudamos algumas coisas e para aplicar para eles e passar, né? Mas para passar uma tranquilidade, para passar que nós precisamos do resultado, mas nós precisamos estar equilibrados. Então isso que a gente tentou passar para eles, né, durante esses dias de treinamento. Agora, o que te faz acreditar nessa virada, né? Olhar para esse grupo, aquela conversa final, mas o que te faz acreditar? Olha, quando acabou o jogo 3-0, logo a gente começa a receber mensagens do Palmeiras de 98, né, do Palmeiras de 2000, né, de outras equipes no futebol de grandes viradas, né? Eu me apego a viradas recentes desse mesmo grupo. Nós viramos um jogo contra o Santos, onde o Santos tinha feito a melhor partida dele no ano dentro da Vila Belmiro. Nós tomamos um gol aos 30 minutos, viramos em 10 minutos, 2-1. Né? Nós viramos um jogo contra o Peñarol na volta para o segundo tempo. Né? Em 15 minutos a gente poderia ter feito 4 gols. Eu acho que o jogo contra o Tucumã, um a menos, né? Características diferentes de jogo, mas a gente busca que esse grupo já deu indícios e que pode fazer. O próprio clássico contra o São Paulo, 3-0, né, com imponência. Então, esse grupo já conseguiu fazer. Né? Não preciso ir buscar muito longe ou de outros grupos. É isso que a gente passou para eles, mas lógico, tranquilidade, equilíbrio, né, organização. Temos 90 minutos, não adianta querer fazer os 3-0 se não fizer o primeiro, né, antes. Né? Então, a gente tem conversado bastante, trabalhado, né, criamos algumas situações para que a gente possa conseguir o resultado. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Com relação a essa questão de buscar os 3 gols, né? É sempre aquela coisa de olhar para os 90 minutos e tentar identificar o melhor momento, digamos assim. Diante do Peñarol, o time voltou para o segundo tempo, conseguiu um abafa, que nesse abafa foram 2 gols e mais um pênalti que poderia ter sido até um terceiro. A característica desse jogo, ela vai ser parecida, pelo menos no começo? É um abafa inicial para buscar o primeiro gol? Ou, na verdade, é um trabalho que pode, por exemplo, buscar quadrantes no jogo? 20 minutos iniciais um gol, nos outros 20 outro gol, nos outros 45 outro. Como vai funcionar a sua estratégia? A gente sempre tem trabalhado com eles e o Palmeiras, né, tem feito assim, e foi diferente no jogo contra a Ponte Preta, sempre, né, procurar uma intensidade maior nos primeiros 15 a 20 minutos, em todos os jogos. E nesse também, a gente procurar no início do jogo, você está mais descansado, né, está mais inteiro, então você procurar pressionar mais seu adversário, tentar marcar um pouquinho mais em cima, agredir, né, a Ponte Preta para que a gente consiga buscar o resultado. E a gente espera que saia um gol inicial, mas se não sair, ter o equilíbrio para esperar, né? Não sei em qual quadrante, né? Você colocou em quadrantes, não sei em que momento a gente vai fazer os gols, mas você tem que construir para ir buscar esses gols e chegar até o fim da partida com o placar que nos interessa. Eduardo, aqui. Oi. Tudo bem? Bom. Esse é o teu maior desafio desde que você chegou ao Palmeiras? Olha, a cada dia aqui para mim é um desafio grande, né? Você manter um time como o Palmeiras líder da Libertadores, do seu grupo, um grupo que no início se parecia mais simples e se viu que é complicado, ter feito a melhor campanha do Campeonato Paulista. Então o desafio para mim é todo dia aqui sempre é um desafio maior que o outro. E como é que você está usando o seu lado psicólogo aí para também trabalhar esse outro lado com os atletas, para que eles não se afobem caso o gol Sim. não saia rápido ou não tenha algum tipo de situação dentro do campo que atrapalhe o rendimento e uma possível virada? Olha, o lado psicólogo talvez não seja o meu forte, né? Não sei fazer preleções que os atletas chorem, né? Não sei causar emoção, não vou buscar. Eu sou o cara da prática, né? Mostramos uma boa parte, os 20 primeiros minutos do segundo tempo contra o Peñarol. Mostramos como nós entramos contra o São Paulo, né, como nós marcamos em cima. Isso a gente foi buscar em coisas práticas, coisas que nós fizemos. Né? Então eu não me apeguei muito em lado emocional, em lado psicológico. A gente apegou a coisas que a gente tem feito, porque aí sim você vai ter confiança para poder fazer.
Né? Não adianta ele contar uma história bonita para emocionar o jogador, só que chega na hora lá a história é diferente. Né? A gente conta com um torcedor empolgante, né, que mesmo com essa derrota, talvez está nos apoiando mais do que antes, né, tem acreditado, está aí fora hoje, né, apoiando a gente, dando um carinho. Então é esse o meu trabalho. E 80% é parte tática no campo, arrumar soluções para que a gente consiga, né, achar os gols e buscar o resultado que interessa. Ô Eduardo, você falou agora há pouco que esse grupo já deu demonstrações de que a virada é possível, né? Inclusive no Campeonato Paulista já conseguiu resultados que garantiriam essa virada. O Palmeiras precisa repetir essas atuações ou o Palmeiras contra a Ponte vai ter que apresentar algo novo? É uma situação diferente, né? É uma situação diferente e a gente busca isso, né? Teria que repetir o que nós fizemos, né? Não em termos táticos, mas em termos de comprometimento, de concentração, de equilíbrio principalmente. Né, esse é importante, mas a gente, até os treinos fechados são para isso, para a gente criar alguma coisa nova, né, algo novo que a gente possa surpreender a Ponte Preta. Somado com o que a gente já fez, né, acho que a gente fica muito forte. Tudo bem? Tudo bem. Na entrevista de domingo passado, eu não estava em Campinas, mas ouvi no rádio, você falava muito dessa questão do time ter sido passivo, não ter ido para cima da Ponte Preta, e o jogador normalmente não gosta desse tipo de comentário, ainda mais em público. Queria que você sinceramente falasse para mim como foi essa semana, se algum jogador veio conversar com você sobre essa questão da passividade, que é uma palavra que o jogador não gosta. Então, até diante disso, eu fiquei com isso na cabeça e estou tendo a oportunidade de te perguntar agora como que foi a reação dos jogadores, de que maneira que você explicou essa palavra que você usou no vestiário do Moisés Lucarelli. Olha, eu sinceramente não vejo a palavra passivo como algo pejorativo. Né? O passivo, né, no meu português, né, que eu aprendi na escola, é que nós vimos a Ponte Preta jogar, não fomos agressivos, não marcamos, né, e foi o que aconteceu. Eu não vejo nada pejorativo, né, falei a mesma coisa para os atletas dentro do nosso vestiário, né, não vejo muita relação a essa pergunta, não. Eduardo, como nós não estamos acompanhando os treinamentos aí da semana, o que é que você pode passar para o torcedor sobre como está o grupo e se você pretende fazer algo de diferente taticamente, se você tem dúvidas com peças, o que é que está pegando aí nos treinamentos que a gente não está acompanhando, dentro daquilo que você pode falar, evidentemente? Olha, a grande mostra, né, que é possível reverter foi logo após a partida. Né, essa passividade que eu respondi agora, eles mesmos sentiram, eles mesmos falaram, né, eles mesmos se cobraram disso. Né, e essa passividade não é algo proposital, né, é algo que só o futebol brasileiro te proporciona. Você vem de um jogo, quarta-feira, espetacular que o Palmeiras fez, né, não estou nem falando em termos táticos, né, a maneira como foi o jogo, né, um jogo que durou 105 minutos, né, normalmente um jogo dura aí 98 a 100, esse aí passou um pouquinho, né, e nós fomos buscar o resultado até o final, num jogo que poderia ter matado antes. Então você leva uma carga emocional muito grande para isso, né, e você chega num jogo desse, né, não é para acontecer, mas aconteceu, e a gente tem que estar se policiando disso. E após o jogo, eles sentiram isso, né, sentiram que as coisas não aconteceram, né, o grupo todo, e eu me incluo dentro desse contexto, as coisas não aconteceram, mas é possível a gente reverter. Então só esse reconhecimento deles, logo após a partida, ela já é um bom começo. E lógico, os treinamentos agora, a gente procurar, nós trabalhamos bastante a bola parada, né, tanto a ofensiva quanto a defensiva, né, algumas situações que a gente pode aplicar no jogo, tudo isso a gente tem trabalhado, vai terminar agora, vai fazer o fechamento no último treinamento, para que a gente consiga o resultado. E o que é que significa ter mais de 36 mil ingressos vendidos para um jogo em que o Palmeiras precisa de um resultado que não é fácil? E o que é que significa ter o torcedor na porta da academia, às vésperas do último treinamento, passando essa força? Muito bom. E prova o seguinte, se eles estão acreditando, nós temos que estar mais ainda. Né? Essas 36 mil que já compraram ingresso, os torcedores que num dia de feriado estão aqui hoje nos apoiando, eu cheguei aqui no clube hoje, era 11 horas e já tinha gente aí, eu vi o movimento chegando aqui. Então tudo isso nos dá mais força ainda, mas essa reação do torcedor é muito culpa do que o Palmeiras fez esse ano dentro do campo. Né? Muito culpa disso. Né, o próprio jogo contra o Wilson, o próprio jogo contra o Peñarol, né, a torcida veio até o último apito, até o apito final.
Eles vieram com a gente. Então, estão de novo, estão acreditando, e cabe a gente pegar essa força e amanhã fazer um grande jogo e buscar o resultado que nos interessa. Eduardo, tudo bem? Depois do jogo de domingo, claro que muitos jogadores acabaram sendo criticados e foi assim ao longo da semana, agora menos pela proximidade do jogo e o incentivo parece que está vindo mais forte. E um dos mais massacrados acabou sendo o Zé Roberto, talvez pelo aquele lance do terceiro gol, que ele acabou escorregando. E apesar do seu lado não tão psicólogo como você acabou de falar, você acha que de repente, num momento como esse, vale uma conversa individual com algum jogador para que, se você notou alguma coisa diferente nesses jogadores e se você teve essa conversa com algum jogador específico? Não, especificamente, assim, individualmente não. Falou do Zé Roberto, mas todos foram mal, e eu me incluo dentro disso. Né? Todo o elenco, todo o Palmeiras como um todo não foi o Palmeiras que tinha que ser. Então é muito mais uma conversa em grupo, e o reconhecimento deles, eles individualmente reconhecendo que não foram bem, né? Isso já é um ponto. Né? Então nós deixamos isso para trás, pegamos os erros, pegamos as coisas boas que nós já fizemos e no campo. As soluções elas vão ser encontradas dentro do campo, né? São jogadores experientes, nós não podemos falar de um jogador ou do outro, porque todos foram mal, sem exceção nenhuma. E os jogadores que falaram com a gente essa semana, sempre destacando o seguinte: não sei se nós vamos virar, mas certamente o torcedor vai sair orgulhoso do Allianz Parque. Você, como comandante dessa turma toda, também tem como garantir que o torcedor amanhã sairá orgulhoso do que virá em campo? Eu tenho certeza que o torcedor vai sair orgulhoso de campo. Pode acontecer de você não fazer os 4 gols necessários. Pode acontecer de você fazer 3 e ser eliminado nos pênaltis. Ou pode acontecer de você fazer 3 e passar. Mas a postura que o Palmeiras está trabalhando, que nós estamos trabalhando, vai ser de dar orgulho para o torcedor. Isso a gente deve para eles. Nós viemos antes do jogo da Ponte Preta de 3 jogos excepcionais, né, com 2 viradas, uma em Novo Horizonte e uma em casa contra o Peñarol, né, um jogo contundente contra o Novo Horizontino, foram 9 gols em 3 jogos e cochilamos contra a Ponte Preta, né, não fomos bem, então a gente se cobra isso aqui dentro, né, a gente tem se cobrado muito isso, e a única certeza que eu posso dar para o torcedor amanhã é que ele vai sair orgulhoso. Eu espero que ele saia orgulhoso com a classificação. Eduardo, tudo bem? Você falou que viu o jogo da Ponte Preta com o Santos no Pacaembu. A Ponte tinha vantagem de 1 gol e veio fechadinha, quase nem agrediu o Santos, né? E agora com uma vantagem com 3, você imagina que ela vai vir da mesma forma e pelo vídeo você conseguiu já encontrar soluções para furar esse bloqueio? Tem. Eu acredito que a Ponte Preta deve vir ou marcando num 4-4-2 ou num 4-1-4-1, né? Deve variar. O time do Santos e do Palmeiras são um time diferente, né? Eles devem variar um pouquinho a marcação, mas é a mesma postura. A gente tem que procurar, nós temos que buscar, usamos os treinos fechados para isso, né? Para detectamos aonde a gente pode entrar e intensificamos os trabalhos, né? Principalmente a parte ofensiva, a parte de quando você estiver atacando, também preparar o momento defensivo, a transição defensiva também está trabalhando para você não sofrer o contra-ataque. Então a gente trabalhou bastante, assistimos bastante vídeo para estar preparado para o jogo amanhã. Você falou que esse elenco já mostrou esse ano condições de virar essa partida. Eu queria que você falasse particularmente se você já viveu alguma situação com 3-0 contra e conseguiu a virada. Eu tive em 2015 uma Copa do Nordeste, a gente fazia contra o Bahia, se eu não me engano. Sul-Americana se pegaram. Sul-Americana, contra o Bahia. E a gente perdeu o jogo de fora de casa 1-0. Nós começamos bem o jogo, fizemos 1-0 e tomamos um empate no final do primeiro tempo. Aí eu precisaria fazer 3 gols. Né? E nós conseguimos buscar. No futebol isso acontece. Né? A gente não se acontecer, não é nenhum milagre. É fruto de um trabalho, de acreditar, de estar organizado para que a gente possa fazer. Fala, Eduardo, tudo bom? Sobre a importância da Arena Palmeiras, completando 100 anos hoje do primeiro jogo do Palmeiras no Palestra Itália, queria que você falasse da importância desse templo palmeirense para o time, como isso pode ajudar amanhã, já que o Palmeiras está a 20 jogos sem perder ali, e como o torcedor vai ajudar nesse momento tão importante. Olha, como você disse, aí você falou em templo, né? Se transformou um templo para o torcedor palmeirense, né? A energia do Allianz é algo incomparável. Já fui adversário, hoje eu estou aqui dentro, né? E a atmosfera ela é muito favorável ao time,
né? É importante esse centenário, né? Se eu não me engano, a estreia também foi com um placar elástico. Espero que a gente possa dar esse presente para o estádio amanhã, né? Nós estamos trabalhando para que isso aconteça. Então, que bom que essa decisão é dentro de casa, dentro do Allianz. Os torcedores esgotaram os ingressos. É um final de semana de feriado prolongado. O torcedor podia estar passeando, viajando, mas preferiu vir dar apoio ao seu time, aos seus atletas. Então, tudo vai conspirar para que a gente consiga fazer a nossa obrigação amanhã. Obrigado, bom jogo. Eduardo, boa tarde. Queria perguntar duas coisas. A primeira, se deve ter uma escalação com muitas mudanças em comparação ao jogo anterior, e se desse time da Ponte, o que você enxerga que foi algo positivo que você deixou do seu trabalho lá e que hoje, ironicamente, digamos, te dificulta aí para essa missão? A gente testou algumas coisas, até com algumas alterações que, se no início do jogo não estiver dando certo, a gente poder fazer até mesmo no primeiro tempo. Né? Trabalhamos algumas situações importantes, né? Mas a definição da equipe é aquela que acontece hoje à tarde aí, né? A gente não tem ainda uma definição final, né? E da Ponte Preta é um time extremamente reativo, né? Nós trabalhamos bastante isso ano passado, as duas linhas muito próximas e uma roubada de bola com uma saída rápida e com chegada de 3, 4 jogadores à frente, né? Eles estão dando continuidade e é bom que a gente deixou uma sementinha lá. Eduardo, na saída do gramado domingo, o Potker falou que o possível pênalti do Fernando Praz em cima dele pode ser fundamental na classificação da Ponte, porque apesar da qualidade do time do Palmeiras, a Ponte Preta não é boba de chegar aqui e tomar 4 gols. Aí eu pergunto, é possível fazer os 4 gols na Ponte, já eliminar, garantir a classificação no tempo normal? Olha, se foi possível a Ponte Preta fazer 3 no Palmeiras, é possível que o Palmeiras faça 3 ou 4. Né? Nós temos que trabalhar, acreditar, fazer acontecer. Como eu disse, nós jogamos um clássico contra o São Paulo, e o São Paulo talvez vivesse o seu melhor momento naquele dia, né? E nós conseguimos um placar elástico. Nós trabalhamos para isso, né? Trabalhamos para que isso aconteça e a gente consiga essa classificação. Em cima de resultados na temporada, apenas um placar garantia a classificação à final, 4-0 em cima do Linense. Isso pode atrapalhar um pouco o time não conseguir esse placar no tempo normal? Desculpa, não entendi a pergunta. Os números no decorrer da temporada, apenas um resultado garante a classificação no tempo normal. 4-0 em cima do Linense. Sim. Quanto que isso pode pesar em cima do elenco, o time não ter marcado tantos gols assim que garantiria a classificação nos 90 minutos? Olha, você fazer alto número de gols no Campeonato Paulista, né, não é tão simples, é o campeonato mais difícil. Mas nós fizemos 3 no São Paulo, num grande time, e é um jogo diferente. Quando você joga um jogo como foi o da Linense, você faz 1, 2, 3, né, você dá um pouquinho de campo ao adversário, né, deixa o adversário vir te agredir para você pegar o contra-ataque. Esse jogo não. A gente conseguindo os 3-0, nós temos que ir atrás. A gente conseguiu 1-0, nós temos que sair para cima. Nós fizemos se a gente fizer os 2-0, nós temos que ir para cima. Então a característica do jogo é um pouco diferente, né? Às vezes se você faz 3-4-0, você que já com o jogo, depois de 3 dias, você acaba até tirando o pé, né? Porque teoricamente ali naquele momento você já matou a partida. No caso desse jogo não. Se a gente conseguir chegar aos 3-0, né, nós temos que buscar o 4º gol. Então, né, são estratégias um pouco diferentes. Eduardo, você falou que é um jogo diferente, né? E é mesmo. Acho que os jornalistas estão esperando um grande jogo. O teu time está ansioso para fazer a vantagem. Mas eu vou perguntar como é que você imagina que vai ser seu comportamento. Porque você fica na beira do campo, não pode marcar gols, também tem que passar um pouco de tranquilidade. Como é que vai ser essa mistura de sensações para quem está ali no banco de reservas, bem pertinho do jogo? Como é que você imagina? Acho que tem que ser o normal, né? Nós trabalhando bastante com ele, o que eu tinha para ficar agitado já fiquei, né, nesses 2 dias, hoje mais um pouquinho, né, da gente arrumar o time, desenhar a estratégia que a gente pensou. Então tem que estar tranquilo, tem que estar equilibrado para deixar os jogadores, né, eles estão se sentindo bem, esse é importante, né, tem essa ansiedade que você falou, mas a gente sente uma ansiedade controlada, né, não é aquela ansiedade que possa atrapalhar. É um jogo que nós precisamos vencer, mas não é vencer a qualquer maneira,
né? Tem que vencer de uma forma organizada, até porque a Ponte Preta é um time muito organizado, e você ir desorganizado para cima da Ponte Preta, você pode ser prejudicado. Então, acho que o comportamento é de equilíbrio, tanto meu, do banco, como dos atletas que vão estar em campo. Eduardo, o Palmeiras, até chegar no duelo contra a Ponte Preta, encarou um duelo no Pacaembu contra o Novo Horizontino, em que o time mostrou muita intensidade, conseguiu um desempenho muito bom, foi agressivo. Depois, contra o Peñarol, dispensa comentários, a agressividade, a intensidade, o quanto durou o jogo. E aí chega no final de semana, no calor de Campinas, para encarar a Ponte Preta, que, como você disse, é um time muito organizado. Isso pode ser uma das razões da passividade do time, da não reação. Dessa vez, depois desse jogo, o time conseguiu 2 folgas, pôde trabalhar uma atividade de treinamento e não a intensidade do comprometimento de um jogo em si. Isso pode fazer diferença também na questão da agressividade? O time está mais calibrado para essa partida do que veio daquela semana intensa? É mais um detalhe, né? Mais um ponto, né? Para a gente tá acreditando ainda mais. Tivemos tempo para trabalhar, tivemos tempo para descansar. A gente, né, um mês de abril extremamente pesado, né? Nós já sabíamos disso e estava tudo planejado. Então é mais um, né? A gente pôde trabalhar um pouquinho mais, algumas variações que a gente queria trabalhar. Alguns jogadores, né, se recuperaram fisicamente, né, estão num momento bom. Então, com tudo que nós já colocamos aqui, você poder entrar num jogo desse descansado, né, é importante, porque nós vamos precisar, né, vai ser um jogo muito físico, um jogo que o Palmeiras vai ter que, né, ir além dos 100%, né, vai ter que buscar. Então, essa semana ela foi boa para a gente, né, ajustar tudo isso. Eduardo, você usou privacidade essa semana, imagino que você não vai revelar o time pra gente aqui agora, né? Mas dá para garantir pelo menos que vai ter mudança no time nesse sábado de peças, ou não dá nem para falar isso? Olha, é difícil, né? A gente fez um jogo contra o Peñarol onde todos foram num altíssimo nível, né? Se você faz muitas mudanças, você mostra que você está né, você não sabe o que você está fazendo, né? Então, pode haver pequenas mudanças a nível de estratégia, né, mas não grandes mudanças por causa do jogo da Ponte Preta. Foi um jogo que, se tivesse que mexer, mexeria os 11, mexeria o treinador, mexeria a comissão técnica, mexeria com todo mundo. Porque foi um jogo muito ruim, né, uma postura muito, muito ruim, né? E essa passividade que o amigo lá colocou, eu me incluo dessa passividade. Quando eu falo o time foi passivo, eu também acabei sendo passivo, a comissão técnica, todo o grupo foi passivo, né? Então, nós não podemos fazer uma mudança pensando no que for o jogo. Pode acontecer mudanças? Pode acontecer mudanças, mas pontuais e estratégicas, né? Elas não podem ser vistas como uma punição, ou como você não foi bem aqui e acabou, não, você não foi bem, não vai jogar esse. Pelo contrário. E nós tivemos tempo também para recuperar, e está todo mundo fisicamente dentro do limite ideal. Então, se houver mudanças, são pontuais e estratégicas. Palmeiras, mancha verde, sou Palmeiras, mancha verde, sou torcida que canta e vibra, sou torcida que canta e vibra, mancha verde que foi respeito, mancha verde que foi respeito, meu Palmeiras levo no peito, meu Palmeiras levo no peito, não me canso de cantar, não me canso de cantar, e o Palmeiras incentivar.